O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na primeira semana da Quaresma e nós iremos principalmente no início da Quaresma, nós iremos ouvir muitas vezes textos que falam a respeito dos exercícios quaresmais: penitência, caridade e oração. Então, desde a quarta-feira de cinzas, talvez tenhamos dado ênfase à caridade e à penitência principalmente. Mas a partir de agora, os textos vão dar uma ênfase, tanto as leituras como os textos eucológicos, o oremos, a oração sobre as oferendas, a oração pós-comunhão, vão também dar uma ênfase bem clara sobre a necessidade da oração, que nós precisamos dar vida às nossas outras obras quaresmais. Isto é, se eu fizer penitência, mas eu não rezar, aquela penitência, ela estará sem vida, sem vivacidade. Se eu fizer obras de caridade sem oração, elas não serão obras de caridade. Porque para que elas sejam obras de caridade, eu preciso fazer por amor a Deus, movido pelo amor de Deus. Senão, quando muito, será filantropia e não verdadeira caridade. Então, precisamos rezar sempre, rezar muito, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E a oração nos liga a Deus. A nossa oração é esse nosso diálogo com Deus, que une a nossa alma a Deus e que nos concede as graças, a força, a sabedoria, para que nós possamos viver e viver bem este tempo da Quaresma. Mas a oração não deve ser, essa não é a oração cristã, ela não se restringe, nem se identifica simplesmente com a minha atitude exterior. Então, eu faço orações, eu digo palavras, eu estou em atitude de oração, fisicamente falando. Não, a oração, ela provém primeiramente do coração. Lembra? Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Então, quando eu me puser em oração, eu preciso me colocar na presença de Deus e suplicar a nosso Senhor que me conceda a graça de ser movido pelo seu Espírito e poder ouvi-lo e falar-lhe ao coração. Então é uma atitude interior. Eu me coloco na presença de Deus e peço a nosso Senhor a graça de estar em comunhão com Ele, que eu tenha intimidade com Ele, porque a oração, ela é primeiramente um dom que Deus concede ao homem. Então, sempre que nós nos colocarmos, nos pusermos em oração, precisamos suplicar o auxílio de Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, ajudai-me, Senhor, a rezar. Ajudai-me, Senhor, a rezar como convém. Ajudai-me, Senhor, a rezar no teu Espírito. Ajudai-me, Senhor, a rezar com o teu coração. Então, a oração não se identifica primeiramente com atitude exterior, nem muito menos a palavras ou determinados momentos do dia. É claro que nós temos momentos privilegiados de oração, mas a oração deve ser uma atitude do pensamento, do coração, em que eu me coloco na presença de Deus e que eu procuro sempre estar em comunhão com Ele. Então, aquilo que acontece de uma maneira privilegiada no meu momento de oração na igreja, ou no silêncio do meu quarto, na minha ação de graças, na participação da Santa Missa, no Santo Terço, na Léxio Divina, quando eu rezo a palavra de Deus, na leitura espiritual, na minha oração íntima, em que eu dialogo com Deus, aquilo que acontece de uma maneira privilegiada se estende durante o dia. Isto é, eu vou trabalhar, mas sempre elevando o meu pensamento a Deus, querendo agradar a Deus com aquilo que eu faço, sabendo que Deus me vê, amando Deus, limpando o chão da rua, da minha casa, lavando os pratos, dando aula na escola, cuidando dos pacientes, vendendo na loja em que eu trabalho. Em tudo aquilo que eu fizer, eu estou na presença de Deus. Por quê? Porque aquilo que foi vivido de uma maneira intensa, no momento privilegiado, num local determinado, eu estendo durante a minha vida, o meu dia a dia. Santa Teresinha, ela vai dizer que, para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. Isto é, percebe que ela está na presença de Deus, de modo que aquilo que lhe causa dor e aquilo que lhe causa alegria, ela vive com reconhecimento, com amor, com gratidão. Ela vive na presença de Deus todos aqueles acontecimentos da sua vida. E é claro, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta oração, este tipo de oração que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de satisfação. O Pseudo Crisóstomo, um escritor eclesiástico do século IV, ele vai dizer que pela oração a alma se eleva até aos céus e se une ao Senhor num abraço inefável. A palavra inefável é muito expressiva, porque o que é inefável? Inefável é inexprimível, inexplicável, aquilo para o qual eu não tenho palavras para descrever. É um abraço divino, é um
é um contato, é um acolhimento, é uma união divina entre a alma, a minha alma e Deus. Então, pela oração, eu vou aos céus e me uno a Deus. Então, nós precisamos valorizar e muito a nossa oração sempre, que como vai dizer Santo Afonso de Ligório naquele seu precioso livro, a oração, que quem reza se salva, quem não reza se perde, se condena. Então a oração deve ser privilegiada, valorizada sempre, mas no tempo da quaresma nós devemos dar uma intensificada. Deve haver um algo a mais em que eu me coloco em oração e sabendo que eu preciso suplicar a Deus que me conceda o dom da oração, porque se pela oração a alma vai a Deus, estamos de acordo de que nós, por nossas próprias forças, não podemos ir a Deus. Se Deus não vier a nós, Ele já veio a nós, mas a nossa ida a Ele é sempre na graça, sustentada na graça, elevada pela graça, mantida pela graça. Então, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. É assim, por exemplo, que nós começamos as nossas orações da liturgia das horas, traçando o sinal da cruz e suplicando: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então nós precisamos ter essa consciência de que precisamos nos aproximar de Deus, sendo por Deus mesmo aproximado. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Se o Senhor não nos der o dom da oração, em vão nós nos afatigaremos, nós iremos nos fatigar, nós iremos nos esforçar, mas não iremos alcançar a oração, que é uma graça dada pelo alto. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas vem o Espírito em auxílio da nossa fraqueza. Não é assim que diz São Paulo? Então nós não sabemos como rezar, nós não sabemos os rudimentos da oração. Então tudo é graça. Então eu, com humildade, eu me coloco diante de Deus e digo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Pois bem, no texto do Evangelho de hoje, nós vemos que nosso Senhor, Ele nos ensina a rezar, ensinando-nos o Pai Nosso, e nos ensina como não deve ser a nossa oração, que nós não devemos ser como os pagãos, que ficam repetindo palavras. Por quê? Qual era a mentalidade pagã? A mentalidade pagã é que eu convencia a Deus do que eu precisava. A mentalidade pagã é aquela mentalidade, é aquela nossa experiência infantil. Nós, quando somos crianças, nós ficamos repetindo, pedindo algo ao nosso pai, à nossa mãe, até que nós o vençamos no cansaço, ou levemos um tapa e paremos de pedir. Isto é, mãe me dá isso, mãe me dá isso, mãe me dá isso, mãe me dá isso, até que a mãe se cansa, tá bom, tome. Essa é a mentalidade pagã. Isto é, eu vou repetindo até eu convencer Deus. Aí eu faço um trabalho, eu faço um despacho, eu faço algo para convencer Deus de me dar aquilo que eu estou pedindo. Mas essa é a mentalidade pagã. A mentalidade cristã não é essa. Nós, diz Santo Tomás de Aquino, nós não rezamos para comunicar a Deus o que nós precisamos.
nós não rezamos para convencer Deus a nos dar aquilo que pensamos precisar, mas nós rezamos para que nós tomemos consciência de que sem Ele nada podemos fazer, de que nós precisamos de Deus. Nós rezamos não para comunicar Deus aquilo de que precisa. A primeira é, rezamos porque somos criaturas, rezamos porque somos pequenos, rezamos porque não podemos nada, rezamos porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele é bom, e a Ele nós podemos pedir. Mas nós rezamos também para que Ele nos conceda a graça de querer o que Ele quer nos dar. Percebeu? É um giro. Enquanto o pagão reza para que Deus queira o que eu quero, o cristão reza para que eu queira o que Deus quer. Enquanto o pagão reza para mudar a cabeça de Deus, o cristão reza para mudar a sua cabeça, metanoia, mudar de mentalidade, para mudar a sua alma, para mudar o seu coração. Então você reza e diz: meu Deus, me ajude, Senhor, eu preciso amar o que Tu amas. Meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso ter o meu coração semelhante ao Teu. Meu Deus, por misericórdia, me ajude, eu sou muito ruim, mas me ajude a ter os mesmos sentimentos do Teu Filho no meu coração. E é esta a finalidade que nos leva a ouvir a palavra de Deus. É esta a finalidade que nos deve levar à oração. É esta a finalidade que nos leva a entrar na fila da comunhão. Isto é, nós recebemos Jesus para que nós nos transformemos naquele que recebemos. Enquanto no alimento comum, você come um pedaço de uma fruta, uma maçã, a maçã se transforma em você. Ela se transforma em açúcar, em energia, e vai para a sua corrente sanguínea, vai lhe dar um pequeno pico de insulina, ela vai se transformar em você. Mas quando você recebe Jesus, a graça de Deus faz com que você se transforme nele. E é esta a finalidade da oração, a nossa cristificação, a nossa união tão profunda com Deus, de modo que nós queiramos o que Deus quer, nós amemos o que Deus ama, porque nós temos em nós o pensamento de Cristo. É assim que diz a Sagrada Escritura? Nós temos o pensamento de Cristo. E é exatamente isso o que Jesus diz quando nos ensina que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome, Ele nos concederá. Porque está pressupondo que nós não iremos pedir nada que Ele não pediria. Pedir algo em nome de Jesus é pedir algo que Jesus pediria. Você não vai pedir algo em nome de alguém contrário àquilo que aquele alguém pediria. Então, tudo que pedirdes em nome de Jesus, recebereis. São João Damasceno, ele diz assim, que a oração, deixa eu ver aqui para dizer tal qual, a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens convenientes. A minha alma se eleva a Deus, e na luz de Deus, eu peço aquilo que me convém. Eu não vou pedir aquilo que coloca a minha alma em risco. Eu não vou pedir algo movido pela minha vaidade, ou pelo homem carnal, mas a minha alma foi elevada a Deus, e na tua luz, nós contemplamos a luz. Na luz de Deus eu vejo a melhor parte, eu vejo
as melhores coisas e eu peço o que é melhor para a minha salvação e para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos pedir a nosso Senhor esta graça, e é exatamente isso que Ele nos ensina no Pai Nosso. Ele nos ensina a pedir, não há nenhum problema que nós peçamos, mas pedir no seu Espírito, e Ele nos ensina para coroar os nossos pedidos. Ele ensina-nos a dizer: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No fim daqueles pedidos, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus isso nos ensinou, porque isso Ele viveu. Quando Ele caminhou entre nós, Ele aprendeu a colocar a sua vontade humana debaixo da vontade de Deus, que prevalecesse a vontade de Deus. Pai, afasta de mim este cálice, todavia, seja feita a vossa vontade e não a minha. Percebe? Jesus não pede nada de inconveniente. Jesus pede aquilo que glorifica o Pai. E é por isso então que Ele nos ensina a rezar dessa maneira. E é por isso que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome, nós estaremos pedindo aquilo que é conveniente. Nós estaremos pedindo aquilo que Ele pediria. E o que foi que Ele pediu? Ele colocou a sua necessidade. Mas no fim, Ele disse: contudo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vontade humana de Jesus se adequou amorosamente à vontade divina. A alma humana de Jesus se submeteu amorosamente à divindade. Não houve revolta, não houve uma contraposição, mas uma submissão, uma obediência amorosa. Salve o Cristo obediente. Meus irmãos, que nós então nesta quaresma, exercitando-nos na oração, nós peçamos a Deus a graça de rezar como convém, de pedir o que convém, de nós, por meio do nosso exercício da oração, que nós sejamos elevados a Deus, de modo que nós aprendamos cada vez mais a amar o que Deus ama. Por quê? Porque nos tornamos muito semelhantes a Jesus. Santa Teresinha, e com isso termino, ela pedia a Deus a graça de estar tão unida a Deus, de modo que a vontade de Deus fosse a dela, e a dela a vontade de Deus. Isto é, ela estava unida a nosso Senhor, de modo que ela não queria nada de inconveniente. Ela queria que fosse feita a vontade de Deus na terra, como ela, a vontade de Deus, é feita no céu. Peçamos por intercessão então de Santa Teresinha, esta graça que os santos todos viveram, que São José e a Virgem Maria viveu com perfeição, para que nós sempre amorosamente nos submetamos à vontade de Deus, pois na vontade de Deus consiste a nossa alegria, a nossa salvação e a glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.